Desde que foi aprovada, em 29 de agosto de 2012, a Lei nº 12.711, conhecida como Lei das Cotas, é alvo de muita discussão. Ela ameniza as desigualdades sociais ou se torna mais uma forma de discriminação? É esmola ou é um direito? Você sabe o que são cotas raciais? Eu entendo como cotas raciais uma forma de discriminação. Eu sempre entendo assim, que o ser humano como um todo, seja ele branco, preto, amarelo, ele tem que ter os direitos iguais. São vagas especiais nas universidades brasileiras para pessoas com pele da cor negra. Do meu ponto de vista, cotas eles são uma parcela de vagas reservadas em órgãos públicos e concursos públicos, né, que são reservadas para uma população de minorias. Por exemplo, a cota dos negros. Entendo que todos têm direito a ter acesso a tudo, a qualquer direito social, de saúde, de educação. Isso teria que ser igual para todos, independente da sua raça, do seu credo, da sua forma de pensar. Eu sou a favor porque o nosso país já carrega tradições escravocratas e a gente tem uma dívida com essas pessoas que sofreram tanto. Então, assim, eu acho que fica claro que existe uma disparidade, um rombo muito grande entre essas duas realidades. E criar uma vaga especial no vestibular apenas não sana isso, porque essa pessoa vai ter dificuldade lá dentro, ela vai ter que se bater, né? Então, assim, o ideal seria que houvesse uma melhora no ensino básico geral. Como não tem, essa é a saída que nós temos. Então, eu acho que sim, na falta de uma opção melhor, nós temos as cotas. O Brasil foi um país em que durante 3 séculos foi praticado o trabalho escravo, envolvendo africanos e afrodescendentes. Todo esse processo histórico que envolveu tráfico de escravos, comércio de escravos no Brasil, utilização de escravos africanos e afrodescendentes no campo, na cidade, não foi apenas uma forma de trabalho compulsório. Foi o meio através do qual, durante séculos, a sociedade brasileira foi articulada. Os estigmas da escravidão não acabaram com a abolição da escravatura com a assinatura da Lei Áurea. Então, historicamente falando, existe muito lastro para que essas demandas de políticas de ação afirmativa existam. Porque nós somos um país que foi criado sob pilares da escravidão. E isso foi além do trabalho escravo. Discursos religiosos, científicos, políticos legitimaram a escravidão e o papel subalterno que africanos e afrodescendentes ocupavam e muitos ocupam na nossa sociedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o racismo é uma invenção moderna. O racismo ele é estruturado à medida que a Europa constrói uma noção de civilidade, de civilização. E passa a conciliar isso com os avanços da biologia do século XIX. Qual é o resultado dessa combinação? O chamado darwinismo social, que dá origem à ideia de racismo ainda no século XIX, onde o mundo passa a ser classificado por raças. Isso vai sendo aliado à ideia de que existem estágios de civilidade e de que algumas dessas raças estariam em estágio inferior à dos europeus, né? Bom, o resultado disso é que dão um certo ar de cientificidade para essas doutrinas racistas que vão marcar todo o século XIX. E como consequência, né, nós temos também os reflexos disso incorporados nas sociedades, né? Colocado nas sociedades. E aí quando a gente fala de racismo, geralmente o pessoal no senso comum entende o racismo apenas como uma característica individual, né? do sujeito que é racista, do sujeito que agride, né, as pessoas verbalmente ou até fisicamente, violentamente, classificando esse ou aquele, né, de mais evoluído ou de menos evoluído. Esse racismo individual, de fato, ele existe, mas ele não pode ser entendido, ele não pode ser visto como o único problema, ou talvez até o principal problema, né? Eu estou me baseando aqui nessa obra,
né, Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, que é uma obra sensacional, justamente onde ele diz que além dessa visão do senso comum, do racismo individualista, dessa concepção individualista de racismo, existe ainda uma concepção institucional, né, que já é o reconhecimento de que não apenas o racismo enquanto indivíduo marca a nossa sociedade, mas existem instituições que são consideradas racistas. Mas o grande problema é o racismo estrutural, né? Porque o racismo estrutural significa que ele está apoiado, imbricado na própria estrutura da sociedade. O próprio capitalismo funciona com base no racismo. As próprias sociedades ocidentais se estruturaram, né, permeadas pelo racismo. E quando a gente vê uma economia, né, colonial como a nossa, obviamente, dentro dela está a estrutura racista, né, que se baseia na exploração da mão de obra, na extração de riqueza, numa concepção de sociedade voltada para a ideia de que existe uma metrópole onde tudo funciona, tudo é bom, tudo é bonito. O nome dessa metrópole é Europa, é Estados Unidos. E existe nós, onde nada funciona. Por quê? Porque nós somos marcados por um povinho. Então, essa lógica, ela está relacionada também com essa lógica do racismo, e ela estrutura, né, a própria economia, a própria relação social, as relações de classe que nós estabelecemos, né? Essa estrutura que ela é escondida de certa forma, né? Mas ela não permite que as classes subalternizadas consigam progredir, porque existem uma série de barreiras, e essas barreiras são muitas vezes institucionais, né? Daí o racismo institucional também, mas são barreiras que dificultam, né, o acesso dos negros a uma escola de qualidade, consequentemente a uma universidade, o acesso dos indígenas aos seus direitos fundamentais, o acesso das pessoas mais pobres à terra e à moradia de qualidade, a estarem próximas dos seus locais de trabalho, e obviamente todo esse acúmulo de dificuldades que passa por uma escola de baixa qualidade, que passa por relações de trabalho de exploração, obviamente vão contra qualquer ideia ou qualquer noção de meritocracia, né? Que é o grande ponto. A meritocracia faz sentido se todos nós partíssemos do mesmo status, se tivéssemos a mesma condição. Mas a grande questão é que as relações sociais postas, a própria questão do racismo estrutural, não nos coloca na mesma base, não nos coloca no mesmo ponto de partida. E isso dificulta, então, o acesso a uma melhor qualidade de vida, a uma melhora na qualidade de vida das pessoas, né? Qual é a sua percepção depois de assistir aos vídeos dos especialistas? A minha percepção sobre cotas raciais continua a mesma, apesar que foi muito esclarecedor os dois vídeos, tem a questão histórica bem forte do país. Me irrita bastante quando se aborda apenas pela cor da pele, até mesmo porque, se olhar lá atrás, vai entender que pode ser por etnia, por religião, por crença, abarca várias outras coisas. Quando se trata da questão individual, a gente está falando sobre injúria racial, se eu falei racismo, aborda um coletivo. Isso é um dos maiores problemas que eu vejo no Brasil. Eu concordo totalmente com o que esse especialista está falando, porque o nosso modo o nosso sistema de produção, seja ele empresa, seja ele da sociedade, seja ele de qualquer tipo de relações, ele foi criado numa mesma visão, numa mesma proporção, numa mesma medida que foi trazida de séculos atrás, que vem da escravidão. A proposta social que você tem com as cotas é o quê? É restabelecer um equilíbrio social, né? Gerar igualdade de fato, e não meramente uma igualdade formal, que você diz que a pessoa é igual, mas que as discrepâncias entre o status de vida de cada uma das pessoas faz com que isso não exista na vida de fato ou na vida comum. Simplesmente jogaram os negros no quilombo lá, deixaram lá, não deram nenhuma assistência e continua sendo escravo de outra forma, porque hoje você precisa levantar às 6 da manhã, voltar às 11h30 para casa, ganhar um salário que às vezes não é um salário
que é uma remuneração digna pelo trabalho. O problema todo é que a academia brasileira não desce para os guetos, para as ruas, e vem trabalhar esse tema de uma forma mais ampla. Passar a informação de uma forma clara, concisa e com exata precisão, dando informação, não gerando confusão. Você abordar determinados temas dessa forma fica bem complexo. Na verdade, tudo isso incita o ódio e cada vez mais isso vai virando uma bola de neve. Quando a gente fala nesse sentido, eu entendo que talvez as cotas não sejam o melhor método para se alcançar esse fim. Por que você, ao invés de fazer uma cota na faculdade, você não melhora o ensino público, né? Agora, infelizmente, no país a gente não tem essa proposta, a gente não tem pessoas que pensem que nós precisamos trazer igualdade para as classes mais baixas. E não pensam que a desigualdade ela é uma estrutura, né? Ela é sistêmica e ela precisa ser resolvida de baixo para cima, né? Sim. Colocar só na faculdade não resolve. Ainda continua assim, que talvez as cotas raciais sejam um avanço, seja uma forma de avanço no acesso aos direitos, a diversos direitos, mas eu acho que ainda a questão de cotas raciais ainda se mantém essa questão de discriminação. Tem que ter cotas raciais para se poder acessar qualquer coisa? Essa é a minha questão. Pela primeira vez na história, os pretos são maioria nas universidades federais. Pesquisas do IBGE demonstram que as cotas estão sendo eficientes e que o número de alunos negros no ensino superior cresce progressivamente. No entanto, diversas entidades e pessoas públicas têm se posicionado contra as cotas raciais. Esse ainda é um assunto que divide muitas opiniões. Mas e para você? É uma esmola ou um direito?